Fala, galerinha, beleza? Na aula de hoje nós vamos ver sobre a análise de gráficos. Nós vamos fazer algumas pequenas observações, né? Não vamos desenvolver o gráfico. Vamos só ver quais são as informações que a gente pode visualizar através dele, tá certo? Então, nesse primeiro exemplo, eu tenho uma função cujo domínio é o conjunto dos reais, ou seja, os elementos aqui em x é o conjunto dos reais, e a imagem que eu vou encontrar também deve ser do conjunto dos reais, tá certo? Então, os elementos que eu vou ligar do x para com o y, ambos precisam ser do conjunto dos reais. A função, a lei de formação que eu vou utilizar aqui no caso, y igual a 2x, que nós já vimos em exemplo anterior, tá certo? Então, o que acontece? Para cada valor que eu substituir o x, eu vou encontrar o dobro do y. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu fizer o x sendo 1, então 2 vezes 1, 2. Se eu fizer o x sendo 2, 2 vezes 2, 4. Se eu fizer o x sendo 3, 3 vezes 3, 2 vezes 3, desculpa, nós vamos ter o quê? 6. Então, perceba que eu sempre vou ter o dobro, tá certo? Isso tanto para os positivos quanto para os negativos. Então, o que eu posso observar além disso é o seguinte, ó, qual seria o valor que eu precisaria dar para o meu x para que o meu y fosse zero? Pensa aí, qual seria o valor? Se você disse zero, você está correto, porque se eu colocar o x sendo zero, 2 vezes zero, vai dar o quê? Isso aí, vai dar zero. Então, para que o meu x seja zero, o meu y, para que o meu y seja zero, o meu x precisa ser zero. Então, quando eu encontro o valor aonde a minha função, a minha reta, no caso, corta o eixo de x, esse local aonde cortou, nós chamamos de raiz ou zero da função. Então, quando o meu y dá zero, o local aonde a minha reta cruza é chamado de zero ou raiz da função. Raiz ou zero da função. Então, nesse caso aqui, o y, quando o meu y foi zero, o meu x, no caso, era zero também. Então, esse é o primeiro ponto. Percebam também que essa minha reta, olha só, ela começa no terceiro quadrante e vai para o primeiro. Então, esse sentido aqui, ó, nós dizemos que a nossa função ela é crescente. Mais tarde a gente vai ver um pouco mais os detalhes sobre isso, tá certo? Mas esses são alguns pontos que eu preciso citar para vocês. Tranquilo? Olha esse outro gráfico. Nesse outro gráfico, eu tenho uma função também cujo domínio é no conjunto dos reais e o contradomínio é no conjunto dos reais também. A lei de formação, no caso aqui, ó, y igual a x ao quadrado menos 4. Y igual a x ao quadrado menos 4. Nós já vimos também esse exemplo, né? Então, chega um momento em que os valores passam a se repetir do outro lado, tá ok? Então, o que eu posso dizer fora isso, fora essas questões? Bom, eu posso dizer o seguinte, ó, percebam que esse lado aqui, ó, ele está curvando, ele está descendo. Então, esse pedaço aqui, ó, analisando somente esse pedacinho aqui, nós dizemos que ele é decrescente. Porque é decrescente, aí eu vou dizer vulgarmente que ele está vindo para baixo. Então, ele é decrescente. Deste outro lado aqui, ó, ele está subindo. Como ele está subindo, nós vamos chamar de crescente, tá certo? Então, quando sobe, crescente, quando desce, decrescente. Outra informação interessante é esse valor aqui embaixo, ó.
o ponto mais baixo de uma parábola ou de um gráfico que seja uma curva, o ponto mais baixo, o vale, o finalzinho ali, nós chamamos ponto de mínimo, ok? É esse pontozinho lá embaixo, tá certo? Então, essas são algumas informações que a gente consegue visualizar. Agora, olha que interessante, ó. Toda vez que o meu x, quando o meu x ficar entre menos 2 e 2, o que vai acontecer? Ó? Percebam que quando o meu x fica entre 2 e menos 2, eu tenho estes valores aqui, ó, para y. Olha que interessante. Outra coisa bem legalzinha é que quando o x, pessoal, ele está aqui, ó, ele é menor que menos 2, ele está para cá, ele só encontra correspondente no y positivo. Olha que engraçado, olha só. Ele só vai encontrar correspondente, e vai ficar bem alto, no y positivo. Isso é muito legal. E da mesma forma do lado de cá, gente, olha só. Eu só vou ter y positivo quando o x também for maior que 2. Porque se ficar neste intervalo aqui, ó, nesse meio, ficar entre menos 2 e 2, o y sempre vai ser negativo. Vê que coisa interessante? E então, pessoal, por enquanto é isso. Na próxima aula a gente vai ver alguns conceitos e explicar, na verdade, o que é essa questão de ponto de mínimo, ponto de máximo e outros conceitos que vão ajudar vocês a visualizar um pouco a questão dos gráficos. Beleza? Até a próxima.